Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Chamado de Maria Elza Tiscati. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em mim, vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga por seu amor, haveremos de amar, e ao final da luta ele haverá de estar nos esperando, e erguerá a voz ao Pai no hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Direito sagrado. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam
aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, em agradecimento a mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo da doutrina espírita. Esta doutrina que nos esclarece e nos conforta. Que no estudo deste dia possamos compreender um pouco mais da doutrina e que possamos colocar os ensinamentos aqui recebidos na nossa prática diária, na nossa rotina diária. Saibamos colocar as leis sábias e generosas de Deus, aquelas que para nós são um roteiro da nossa vida na terra e na espiritualidade. E que a gente consiga, assim, a cada passo, a cada estudo, a cada momento de reflexão, nos melhorarmos um pouco mais na nossa caminhada evolutiva. Que tenhamos todos um bom estudo, que assim seja, graças a Deus. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Boa noite a todos e todas, que possamos ter uma noite de estudo, ou para quem puder assistir, de manhã, uma manhã de estudo, que a nossa casa, que qualquer ambiente que estejamos, seja como o Centro Espírita, que nós nos imaginemos na Casa Espírita de Isaac Lima, para que possamos assim conseguir um pouco alegrar os nossos corações. E hoje o nosso tema é Jesus e a Boa Nova. O advento do Cristo foi previsto e anunciado por vários profetas do Velho Testamento, dentre os quais destacamos apenas uma citação, a de Isaías, que consta no capítulo 9, versículos 6 e 7. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Um raio raiou para os que habitavam uma terra sombria. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, para que se multiplicasse o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. Confirmada essa e outras profecias, Jesus nasceu na terra em um ambiente de lutas e conspirações. E ainda que envergasse as vestes luminosas dos espíritos puros e celestiais, o Mestre se apequenou para conduzir aos píncaros da evolução a humanidade, que lhe fora concedida por Deus, jamais se negando em trilhar a poeira da estrada, a fim de que a sua mensagem alcançasse todos os corações humanos. Jesus foi humilhado, foi desprezado, mas amou e perdoou sem cessar, prosseguindo firme em sua gloriosa missão, tomando sobre si o fardo das nossas dores, como bem assevera Emmanuel. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade, mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores, escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos fóruns e dos templos para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. O nascimento de Jesus, ele ocorre durante o reinado do imperador romano Augusto, que tem como nome Caio Júlio César Otávio, descrita pelos historiadores como a Era de Ouro de Augusto, ante a beleza e a harmonia existentes, se comparada a épocas anteriores ou posteriores. Humberto de Campos, ele destaca, porém, que a chegada do Cristo envolveu a Terra em excelsas vibrações celestiais, sendo que a Era de Augusto consistiu, na verdade, do século do Evangelho ou da Boa Nova. É por essa razão que o ascendente místico da Era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário, sua lição de verdade,
e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. O âmago ou a essência do Evangelho de Jesus, também conhecido pela expressão Boa Nova, que vem do grego e que quer dizer uma boa mensagem, ela significa literalmente uma boa notícia, uma boa mensagem. É caminhar a humanidade terrestre ao bem. Assim, a missão de Jesus se resume em transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Foi por isso que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então nós observamos que Jesus veio espalhar essa semente da igualdade, que perante Deus todos nós somos iguais, que não existe pátria melhor do que a outra, sangue melhor, raça melhor, que todos nós estamos aqui com o objetivo de nos transformar, de nos melhorar. A palavra do Evangelho, ela é límpida e cristalina. Revela-se livre de fórmulas e misticismo, tão ao gosto de muitas interpretações religiosas cristãs ou não cristãs. E por tocar diretamente o coração, incentiva o espírito a medir as consequências nocivas dos próprios pensamentos e atos. Quando a gente lê o Evangelho, nós percebemos que a leitura ela é completamente simples, não é difícil de se entender. É difícil para nós, que estamos em processo de evolução, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Quando nós pegamos e fazemos uma vistoria, passamos por uma vistoria, né, o nosso dia, nós percebemos o quanto ainda nós fomos falhos. É na impaciência, no trânsito, é na impaciência com o nosso familiar, é uma palavra mais áspera, são os pensamentos que nós temos e que muitas das vezes eles não são positivos, eles são negativos, negativos a nós, às circunstâncias, às pessoas. E os nossos atos? A gente não consegue, às vezes, colocar em prática o amor, a caridade, o perdão. Mas quando a gente lê, né, aquelas palavras, elas tocam o nosso coração, porque nós estamos preparados
para vivenciar esse evangelho em nossas vidas. Mas isso vai depender, né? Nós estamos preparados, mas o esforço, ele é individual. Então, cada um precisa ser persistente em amar, em perdoar, em, de fato, ter bons pensamentos. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé e com os seus colégios iniciáticos. Notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Então, para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclamam o impossível. Dirige-se à palavra dele e à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Então, a gente fala, né, muito que Jesus, ele aparece todos os dias na nossa vida, que são nessas lutas diárias que Jesus está falando conosco. É quando a gente está andando, né, caminhando, e a gente vê um companheiro em situação, né, mais difícil na rua, e a gente tem empatia pela dor daquele indivíduo. A gente, às vezes, não pode fazer algo material, mas nós temos um recurso que ele é muito positivo. Se hoje eu não posso fazer algo material, mas eu posso fazer uma prece para aquela pessoa que está naquela condição. Em suma, pela Boa Nova, Jesus nos ensina o que é essencial ao cristão para que ele possa ser feliz e consiga progredir sem cessar. Ensina Allan Kardec: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus, ele resume os 10 mandamentos nesse mandamento maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está querendo nos dizer o que com isso? Que tudo o mais é consequência desses 2 ensinos de Jesus. Quando a gente ama a Deus, quando a gente entende o que é Deus, né? Que é essa inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, que Deus é nosso Pai, que Ele sempre está ao nosso lado, que Ele nos dá imensas oportunidades e que Ele coloca em nossa vida os elementos que são propícios para a nossa transformação. Que elementos são esses? São a nossa família, são os integrantes da nossa família, são aquelas pessoas que nós temos que conviver diariamente e aceitar e entender os limites, entender as dificuldades. Quais são os outros elementos? É o nosso ambiente profissional, onde nós lidamos com pessoas com diferentes jeitos, maneiras de pensar, e nós precisamos saber respeitar o limite também de cada um, porque a gente faz esse exercício em casa.
A gente necessita fazer esse exercício em casa, de respeitar, de escutar, de entender, de saber calar também, né? Então, a gente tem esses elementos, a nossa vida profissional, são as lutas diárias, né? A condução que nós pegamos para ir para o nosso trabalho, para ir para a casa espírita, para ir para a casa de um parente. Tudo que nós temos na nossa existência são oportunidades que Deus nos dá para que possamos nos transformar em pessoas melhores, em indivíduos melhores. Nós temos que aproveitar essa existência corpórea e colocar em prática esses ensinamentos que Jesus nos disse. Esse modelo, né, que é Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso protetor, que é o nosso governador, ele veio aqui à Terra, um espírito que não necessitaria mais renascer, né, que já era um espírito puro, mas ele teve essa missão de trazer essa boa nova, porque havia necessidade. As pessoas estavam se perdendo e era necessário que ele viesse e trouxesse uma unidade e trouxesse a simplicidade, mostrando que você pode alcançar o reino dos céus. Todo mundo pode alcançar o reino dos céus de acordo com aquilo que nós fazemos em vida. Quando nós conseguimos ter bons pensamentos, quando nós conseguimos praticar a caridade, quando nós conseguimos amar o nosso semelhante, perdoar aquele que nos ofendeu, tudo isso Jesus nos trouxe com simplicidade, com sabedoria e com amor. E para a gente finalizar o nosso estudo da noite de hoje, nós temos alguns versos, né, de Arnaldo Rocha, que fala sobre Jesus e a Boa Nova. A manjedoura assinalou o início de sua nobre missão salvadora, vindo à terra no instante propício, trazendo a mensagem redentora, deixando-nos esse código divino, exarado nas páginas da Boa Nova, para que tenhamos melhor destino, superando toda e qualquer prova. Enquanto o homem em sua insanidade não despertar para essa realidade, prosseguirá em sofrimento atroz. Mas Jesus, em sua infinita bondade, trabalha pelo bem da humanidade, esperando até hoje pela conversão de todos nós. Meus irmãos, que possamos seguir o exemplo de Jesus, que possamos fazer com que essa boa nova toque profundamente os nossos corações, cada dia em nossas vidas, e possamos colocar em prática o evangelho que Jesus nos trouxe com humildade, com amor, com paciência, com resignação, e que possamos ter ele como norte
em nossa vida, em nossa existência, para que nós não nos percamos pelo caminho. Assim, a nossa trajetória, ela sempre estará amparada e assistida pelo nosso governador aqui na terra. Que tenhamos um ótimo final de semana, iluminado e cheio de amor em nossos corações. Muita paz a todos. Não percas a tua fé. Entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangre os teus pés. Segue sempre em frente, erguendo-te feito sol. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve a
Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos fechar nossos olhos e agradecer, pela oportunidade do estudo que tivemos hoje, pela oportunidade de refletirmos e de aprendermos um pouquinho. Que Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre amigo, toda a espiritualidade amiga possa estar conosco, nos acompanhar, continuar a fortalecer os trabalhos da Casa de Isaac Lima, fortalecer a cada um de nós, trabalhadores e frequentadores dessa casa ou de outras casas, de outros templos religiosos, que possamos ter nossa fé fortalecida e que tudo aquilo que foi produzido de bom hoje possa ser levado para onde as pessoas mais precisarem. Que, chegando nesse momento do Natal, que possamos refletir cada vez mais, absorver os exemplos do Cristo para nos melhorarmos e continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja, meu Pai. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Ele veio de Mileco. Solene tinha voz.
sol, amor.